Prezados leitores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de final de capítulo. Chegamos ao penúltimo capítulo do nosso livro, capítulo 12, e nesse capítulo nós vamos tratar das noções básicas, e são noções mesmo, porque se você é um estudioso do direito tributário, você sabe muito bem que é uma matéria muito grande, com muitos dispositivos, muitos diplomas normativos e infralegais, estabelecidos pelas três órbitas de entes tributantes no Brasil. Portanto, são apenas noções mesmo, noções relacionadas aos fatos geradores no âmbito do direito agrário, sem qualquer pretensão ou presunção de esgotar a matéria. Obviamente que no livro nós temos muito mais informações do que cabem aqui nesse formato de videoaula. Aqui, portanto, eu trouxe apenas alguns destaques. E se você quiser se aprofundar, vá para o nosso livro no capítulo 12. E se você quiser se aprofundar mais, eu recomendo que você adquira um livro específico sobre tributação no direito agrário ou no agronegócio. Aqui é uma matéria ainda que está caminhando como uma criança, mas a tendência é que cresça cada vez mais, pela vocação do nosso país. Bom, o sistema tributário nacional é um sistema que vai estabelecer um conjunto normativo, um complexo de normas que estabelece, portanto, os regramentos legislativos e normativos das relações tributárias no Brasil. O artigo 2º estabelece que o sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Constituição, em leis complementares, resoluções do Senado Federal e limites das respectivas competências em leis federais, constituições, em leis estaduais e leis municipais. Portanto, é o conjunto das leis que abordam o tema direito tributário. Portanto, em suma, nós estamos falando daquelas leis que regulam as relações obrigacionais que se estabelecem por força de lei entre o fisco e o contribuinte. Interessante notar que a Constituição Federal, no artigo 146, ela estabeleceu que alguns temas sobre tributação deveriam ser regulados por lei complementar. Esses temas são, por exemplo, conflito de competência tributária entre os entes federados, limitações ao poder de tributar e as normas gerais de direito tributário. Você sabe muito bem que o nosso CTN, o Código Tributário Nacional, é uma lei de 1966. Então, é uma norma pré-constitucional. O CTN já abordava, por exemplo, normas gerais de direito tributário. Então, o CTN ele aborda alguns temas aqui estabelecidos pela Constituição como temas necessariamente passíveis de regulamentação por lei complementar. O problema é que o nosso CTN é uma lei ordinária. Ele é uma norma anterior à Constituição, ou seja, uma norma pré-constitucional com a forma de lei ordinária. E a Constituição exige uma lei complementar para regular esses temas. Então nós tínhamos dois caminhos, ou não recepcionávamos o CTN, ou o recepcionávamos com status de lei complementar. E foi feita a segunda opção. Os constitucionalistas chamam isso de recepção material de normas formalmente inconstitucionais, ou seja, uma norma pré-constitucional com uma formatação, uma forma não compatível com a Constituição, mas com o conteúdo consentâneo com a nova Constituição, essa norma deve sim ser recepcionada. Um fenômeno parecido com o que aconteceu com o Código Penal. Bom, o CTN, então, hoje, ele tem status de lei complementar. É por isso, se você abrir o seu CTN, você vai identificar que desde 5 de outubro de 88, data da promulgação e da recepção do CTN, ele somente pode ser alterado por meio de lei complementar. Professor, mesmo ele sendo uma lei ordinária, mesmo sendo uma lei originariamente ordinária, ele só pode ser alterado desde 5 de outubro de 88 por leis complementares. Abra o seu CTN aí e veja se eu estou mentindo, tá? Bom, quais são, portanto, os conceitos relacionados ao poder de tributar? O tema, então, é o tema de competência tributária, o poder para criar tributos. A República Federativa do Brasil é uma federação de 3 níveis, né? Porque envolve a União, e aqui a União como um governo mais amplo, uma pessoa jurídica de direito público mais amplo, que tem, por exemplo, a incumbência de representar a República Federativa do Brasil no plano internacional, os estados federados, que representam localmente os anseios e as necessidades das populações locais,
são 26 estados e o Distrito Federal, e os municípios, que representam ali intimamente, mais localmente, as populações, isso sendo representado por uma esfera menor ainda, que é a esfera municipal. Então nós temos essa federação de 3 níveis: União, Estados e DF, e municípios, cada um então com sua competência de criar tributos. É por isso que no Brasil disse que nós temos competências exclusivas e competências comuns, repartidas entre União, Estados, DF e município, competências inclusive tributárias. Bom, se esses entes federados têm e receberam lá pelo artigo 18 da Constituição competência política, eles podem então criar suas próprias leis, e a Constituição lhes atribuiu o poder, a prerrogativa constitucional de instituir tributos. Interessante notar, e os tributaristas sempre dizem isso, que a Constituição Federal nunca criou um tributo no Brasil. Ela nunca estabeleceu, nunca instituiu nenhum tributo no Brasil. O que ela fez foi atribuir aos entes federados, União, Estados, DF e municípios, o poder, a prerrogativa de criar tributos, a competência tributária, que é sinônimo de poder de criar tributos, poder para criar tributos. Portanto, a Constituição deu a esses entes federados competências exclusivas para criar tributos e competências comuns exercíveis ou exercitáveis por qualquer dos entes federados. Exemplos: taxas e contribuições de melhoria, tal como previstas lá no 145, inciso 2 e 3 da Constituição Federal. Qualquer dos entes podem criar taxas e contribuição de melhoria. Bom, o CTN, no artigo 3º, estabeleceu qual é o conceito de tributo, de tal maneira que, salvo exceções muito pequenas previstas na Constituição Federal, caso um dos entes federados, no exercício de sua competência tributária, crie um tributo que viole essa forma, essa regra geral, incerta aqui no artigo 3º do CTN, esse tributo será ilegal. Então diz o artigo 3º, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, o tributo ele é a obrigação de dar dinheiro e dar dinheiro de forma obrigatória. Se alguém pratica um fato gerador, ele não precisa anuir, não precisa colocar sua vontade como um pagador de tributos. Ele já está obrigado, compulsoriamente obrigado, a pagar o tributo. Então essa obrigação é uma obrigação legal que impõe o pagamento independentemente da vontade. É por isso que os tributaristas dizem que o tributo é uma obrigação ex lege e não ex voluntate. Porque se você praticou o fato gerador, a sua vontade é irrelevante. Você já está obrigado a pagar o tributo se não tiver em curso de uma cláusula isentiva, por exemplo, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, de tal maneira que não se admite no Brasil a instituição de tributos in natura ou in labore. Aqueles tributos, por exemplo, que chegam para um produtor rural, um fiscal, e diga assim: olha, a legislação está estabelecendo que 1/3 da sua produção, por exemplo, deve ser destinada ao fisco. Isso não é admissível no Brasil. Não se admite no Brasil tributos cujo pagamento se dê em unidades de serviço ou unidades de bem, ou seja, tributos in labore, cujo pagamento se dará por serviço, ou in natura, cujo pagamento se dará por produção, por bens. Isso não se admite no Brasil. Que não constitua sanção de ato ilícito, isso significa que tributo não é multa, multa não é tributo. Por definição, o tributo é o que a multa não pode ser, e a multa é o que o tributo não pode ser. O tributo não pode ser sanção pela prática de um ato ilícito. Professor, o que pode ser sanção pela prática de um ilícito tributário? Multa tributária. Instituída em lei, nós vimos, não existe a possibilidade de um tributo nascer de um contrato, de manifestação de vontade, unilateral, ou mesmo de um ato ilícito, porque daí é a multa. Nós estamos falando sempre de uma decorrência de imposição legal em razão da prática de um fato gerador de obrigação tributária, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Como a receita tributária é um bem indisponível, o fiscal de tributos, o agente tributário, ele está obrigado, é um ato vinculado,
né, que se extrema, que se afasta dos atos discricionários da administração. É um ato vinculado e, portanto, o tributo deve inquestionavelmente ser cobrado. Bom, quais são as principais espécies tributárias? Antes de falarmos delas muito rapidamente, prezados leitores, como eu falei, ainda que en passant, superficialmente, nós precisamos estabelecer que existe ainda hoje, mas com muito menos força do que havia 10 anos atrás, há 15 anos atrás, uma divergência, uma disputa doutrinária muito grande, que era a disputa da corrente tripartite, esposada ali pelos doutrinadores clássicos, como Ives Gandra Martins, Hugo de Brito Machado, Paulo de Barros Carvalho, e a corrente pentapartite, que estabelece que são 5 as espécies tributárias, esposada pelos doutrinadores mais modernos e também acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. Para a corrente tripartite, são espécies de tributos, impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Para a corrente pentapartite, há o acréscimo de 2 outras espécies, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Então, as 3 primeiras, mais empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Bom, vamos falar então da corrente majoritária, que é a quinquipartite ou pentapartite. Para essa corrente, imposto é a espécie de tributo que está relacionada a uma manifestação de riqueza do contribuinte e que não tem como contrapartida ou contraprestação uma atividade estatal diretamente referida ao pagador de imposto, ao pagador dessa importância tributária que nós chamamos de imposto. É por isso que não é correto, por exemplo, o pagador de imposto dizer assim: eu pago IPTU, mas a frente da minha casa está esburacada, né? Ou o poste na frente da minha casa está com a luz apagada. Por quê? Porque, na verdade, não há necessariamente uma contraprestação, um sinalagma relacionado a ele simplesmente porque ele pagou o tributo, o imposto. O imposto é pago, vai para a conta do ente recebedor, do fisco recebedor, e lá ele é distribuído segundo as cartilhas do gestor de plantão. A taxa, essa sim, é uma espécie tributária que está relacionada a uma atividade estatal diretamente referida ao contribuinte, e a Constituição, no 145, inciso 2, diz que nós temos 2 modalidades de taxas. As taxas que decorrem do exercício de um poder de polícia e a taxa que decorre da prestação, da utilização efetiva ou potencial de um serviço público prestado ou colocado à disposição do contribuinte, né? Então, as taxas podem ser da modalidade o exercício do poder de polícia e também em razão da prestação de um serviço público específico e divisível, seja ele utilizado ou tão somente colocado à disposição do contribuinte. Em terceiro lugar, nós temos a contribuição de melhoria. Está lá no 145, inciso 3 da Constituição Federal. A contribuição de melhoria, ela está relacionada à espécie tributária que deve ser paga por um imóvel circunvizinho à obra pública que experimentou valorização imobiliária em razão dessa obra pública, né? Então, o fato gerador da contribuição de melhoria é valorização imobiliária em razão de obra pública. Na sequência, a 4ª espécie tributária é o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório é uma contradição em termos, porque o empréstimo nunca pode ser obrigatório. Eu empresto meu dinheiro se eu quiser, né? Alguém me pede dinheiro emprestado, eu empresto se eu quiser. Mas aqui não. Aqui o empréstimo é compulsório mesmo. E por que ele é compulsório? Porque aquele que vai tomar o empréstimo, que vai receber o dinheiro é o poder público, é o fisco. Então, o fisco impõe, por meio de lei, a obrigação de pagar o empréstimo compulsório. O contribuinte, então, não tem chance de não pagar, ele está obrigado a pagar o empréstimo compulsório. Isso, obviamente, será restituído nos termos estabelecidos pela legislação específica, no prazo estabelecido pela legislação específica. Contribuições especiais. As contribuições especiais, elas são, em regra, de competência da União, tem uma ressalva, uma exceção prevista na Constituição, que eu coloco no livro, depois vocês deem uma olhadinha, mas as contribuições especiais, elas estão relacionadas ao pagamento de despesas públicas específicas, normalmente vinculadas
aos direitos sociais, especialmente relacionados à saúde, à educação e também ao sistema de seguridade social. Sistema de seguridade social, previdência social, saúde e assistência social. Essas contribuições, portanto, são criadas para direcionar e custear as suas arrecadações ao custeio dessas importantes políticas públicas. Bom, no cenário rural, então, nós precisamos entender que na atividade rural alguns fatos foram coloridos, matizados pelo legislador tributário como fatos geradores do dever de pagar tributo, da obrigação tributária. E por isso, a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, número 83 de 2001, estabelece o conceito de atividade rural. Não é a única legislação que estabelece esse conceito, eu trago para vocês no livro outras disposições que estabelecem, que ampliam esse conceito de atividade rural, mas essa daqui é a mais completa. Bom, é atividade rural, por exemplo, a agricultura e a pecuária. Lembrando que a pecuária não é a única cultura de exploração animal que é enquadrada como atividade rural, é que ela é a mais famosa. Porque logo no inciso 3 eu tenho a extração e a exploração vegetal e animal. Então, eu posso considerar como exploração animal, por exemplo, apicultura, piscicultura, suinocultura. Tá? Então, essas culturas também são consideradas como atividade rural, integradas ali no conceito de exploração animal. A exploração de atividades zootécnicas, tais como apicultura, avicultura, isso que eu acabei de falar para vocês, cunicultura, suinocultura e por aí vai, as culturas de exploração animal. A atividade de captura de pescado in natura, pesca, né? Pesca, contanto que se faça com apetrechos mais prosaicos, mais simplórios, né? Artesanais. Rede de pesca, arrastões, a própria pescaria com vara mesmo, etc. Tá? A transformação de produtos decorrentes da atividade rural, que sem que haja alteração de suas características como produto in natura. Então é aquela primeira industrialização que não há necessariamente uma transformação material da essência do produto primário, mas sim uma atividade de industrialização mais precária que lhe garanta mais um tempo, por exemplo, de durabilidade, que é o caso das secagens, por exemplo, de grãos. Tá? Então, nós estamos falando de matéria-prima produzida exclusivamente na atividade rural, que é submetida àquela transformação mais básica, mais simplória de atividade rural. Agora, o que não é atividade rural? A Instrução Normativa 83 da Secretaria da Receita Federal do Brasil fala no artigo 4º que não pode ser considerado como atividade rural. E, portanto, aquelas industrializações que promovem transformação material do produto primário. Por exemplo, a criação de bebidas alcoólicas, por fermentação, por exemplo, os óleos essenciais que decorrem do esmagamento de grãos, por exemplo, o arroz beneficiado, que sofre uma transformação da sua essência, a partir de máquinas industriais, fabricação de vinho, que é uma forma de destilação de uvas ou frutas, e também comercialização de produtos rurais, de terceiros e a compra e venda de rebanho. Aqui a gente está falando de uma atividade mais comercial do que, de fato, rural, embora que com produtos rurais. De rebanho com permanência em poder do contribuinte, em prazo inferior a 52 dias. Então, é aquele comerciante que adquire um produto, fica um pouquinho com ele e já vende. No prazo inferior a 52 dias no regime de confinamento e num prazo maior de 138 dias nas demais técnicas de criação semi-extensiva ou extensiva, por exemplo. O beneficiamento ou a industrialização de pescado in natura. Aqui nós já estamos falando, por exemplo, do pescado que é levado a uma atividade de industrialização, como, por exemplo, colocar a sardinha na lata, com conserva e etc. Bom, também não é atividade rural o ganho oferido por proprietário de rebanho entregue mediante contrato por escrito a outra parte, contratante, simples possuidora do rebanho, para fim específico de procriação, ainda que o rendimento seja pré-determinado em número de animais. Então, aquelas pessoas que fazem o arrendamento de gado. E as receitas provenientes de aluguel,
ou arrendamento de máquinas e equipamentos agrícolas. Então, aquelas pessoas que vivem da locação de máquinas e equipamentos agrícolas ou mesmo de pastagem, né, de campos de pastagem. Né? Dependendo da modalidade, isso será enquadrado como aluguéres, então fruto serviço, que não tem relação com a atividade rural propriamente dita, não é a produção da terra aqui. Bom, também não é atividade rural as decorrentes de venda de recursos minerais extraídos de propriedade, tais como os metais, aquelas atividades de exploração de minérios na terra. As receitas de venda de produtos agropecuários recebidos em herança, se o herdeiro não era o explorador ou donatário, não era o explorador de atividade rural, ele não era o produtor rural, por exemplo. Né? E as receitas provenientes de aplicações financeiras no período compreendido entre 2 ciclos de produção. Também os produtos dos prêmios auferidos por animais que participaram de concursos, competições, ainda que sejam animais provenientes ali, naturais da atividade rural. Né? Os prêmios recebidos de entidades promotoras de competições hípicas pelos proprietários, aqueles que têm aras, por exemplo, criadores de cavalos. As receitas oriundas de exploração do turismo rural e de hotel fazenda. Né? Aquelas pessoas, então, que embora estejam estabelecidas numa área rural, desenvolvem uma atividade de hotelaria, se valendo dos benefícios da beleza da área rural. A atividade deles não é enquadrada como rural, mas uma atividade de hotelaria. Bom, o produtor rural, ele recebe uma conceituação estabelecida lá na Instrução Normativa número 2110 de 2002. De 2022, melhor dizendo, e essa Instrução Normativa estabelece que o produtor rural é toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, veja, pode ser um arrendatário e não necessariamente o proprietário que desenvolve em área urbana ou rural atividade agropecuária, no seu sentido mais amplo, pesqueira, silvicultural, extração de produtos primários, vegetais ou animais, né? Tanto em caráter permanente como em caráter temporário, é o caso do arrendatário. Né? O contrato de arrendamento, vocês já viram isso com o professor Stanley, tem um prazo mínimo de duração estabelecido em lei, mas como todo contrato, precisa ter um termo final. Então, ainda que ele não seja o proprietário, ou seja, a sua exploração tem dia contado para acabar, ele é considerado como um produtor rural. Bom, o produtor rural, pessoa física, pode receber 2 caracterizações, 2 configurações. Primeiro, o proprietário, parceiro, meeiro, comodatário, arrendatário, pescador artesanal ou assemelhado, bem como os seus respectivos cônjuges, olha que interessante, os cônjuges ou seus companheiros e filhos maiores de 16 anos ou a eles equiparados, desde que os cônjuges, companheiros ou filhos maiores de 16 anos, eles comprovadamente atuem na labuta rural. Também, o proprietário ou não que explore atividade agropecuária ou pesqueira em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Então são esses os produtores rurais, pessoas físicas, a configuração da linha A e a configuração da linha B que eu trago para vocês aqui. Agora, o produtor rural, pessoa jurídica, o produtor rural, pessoa jurídica, também possui configurações à parte, configurações próprias. A primeira é a do empregador rural. O empregador rural, que é aquele que atua como empresário individual, mas aí com registro e por isso possui CNPJ, ou sociedade empresária. Então, sócios que se reúnem para formar uma empresa agrária cuja exploração dessa sociedade tenha como finalidade a atividade de produção rural. Ou a agroindústria, que é aquele que faz, aquela empresa rural que faz transformação do produto, a primeira transformação do produto primário, que desenvolve atividades de produção rural e industrialização da produção rural própria e da produção rural própria e da de terceiros também. Bom, o conceito de agroindústria foi estabelecido pelo Decreto 10.854 de 2021, atente-se para as legislações, são legislações muito recentes, 2021, 2022, e esses conceitos, portanto, são conceitos
que tendem a ser transformados em razão do desenvolvimento no campo. Olha lá o que diz o Decreto 10.854. Considera-se a agroindústria a exploração industrial em estabelecimento agrário, as atividades que compreendem o primeiro tratamento de produtos agrários in natura, sem que haja a transformação de sua natureza. Então, não pode haver a transformação, embora a atividade industrial exista e seja inegável, essa atividade ela não pode ser de tal forma ou a tal ponto de transformar a natureza do produto in natura, as suas características como produto in natura. Tais como o beneficiamento, a primeira modificação e o preparo dos produtos agropecuários, hortifrutigranjeiros, matérias-primas de origem animal e vegetal para posterior venda ou posterior industrialização, industrializações mais complexas, com transformação substancial significativa. O aproveitamento dos subprodutos provenientes daquela primeira transformação. Então, por exemplo, tem o farelo de soja, que é proveniente da transformação da secagem do soja. Nós temos aqui o subproduto. Agora, o parágrafo 5º é muito interessante desse dispositivo. Não se considera indústria, agroindústria, aquele que, ao operar a primeira modificação do produto agrário, transforma sua natureza a ponto de perder a condição de matéria-prima. Então, se houver uma transformação da substância, da essência do produto primário in natura, nós estamos extirpando ou separando esse conceito para um conceito que não pode ser o conceito de agroindústria. Na sequência, nós temos aqui o estudo do imposto sobre a renda do produtor rural pessoa física, exatamente o imposto de renda pessoa física incidente sobre as atividades do produtor rural. O artigo 50 do Regulamento do Imposto de Renda estabelece que os resultados positivos provenientes da atividade rural exercida pelas pessoas físicas, leia-se produtor rural pessoa física, deverá ser apurado para fins de pagamento do imposto de renda. E o que se deve entender então, professor, por resultado positivo da atividade rural? O próprio regulamento vai explicar. No artigo 56, a atividade rural positiva é aquela que decorre da diferença entre o valor da receita bruta, que é aquela receita sem nenhum desconto, a receita bruta recebida, menos as despesas de custeio e de investimento. No livro eu trago para vocês os conceitos do que se deve entender por receita bruta, por despesa de custeio e despesa de investimento. Para nós aqui nessa micro videoaula, basta nós sabermos que o resultado da atividade é a diferença entre a receita bruta oferida e as despesas de custeio e de investimento. Então, o resultado da atividade rural, quando positivo, será a base de cálculo do imposto sobre a renda do produtor rural pessoa física. Mas, professor, e se o resultado for deficitário, for negativo? Aí ele não precisa pagar imposto de renda, porque ele não teve renda, e também esse prejuízo que ele contabilizou será compensável nas apurações subsequentes. Bom, é importante lembrar que o resultado da atividade rural, conforme diz o regulamento do imposto de renda, somente será demonstrável por documentos idôneos, por documentação sobre a qual não paire qualquer dúvida relacionado às despesas de custeio e de investimento. E quais são esses documentos? O próprio regulamento do imposto de renda estabelece alguns exemplos, como nota fiscal, fatura, contrato de prestação de serviço, dentre outros. Segundo o artigo 239 da Constituição Federal, PIS e PASEP devem ser utilizados para o custeio do programa de seguro-desemprego, além do abono aos empregados que auferiram, em média, salário de dois salários mínimos mensalmente. A COFINS, por sua vez, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, foi instituída pela Lei Complementar 70, de 30 de novembro de 1991, e no plano infraconstitucional é regulamentada por essas leis e decretos que eu menciono aqui para vocês. PIS, PASEP e COFINS são espécies de contribuições sociais que incidem sobre receita, faturamento e importação,
à luz do que dispõe o artigo 195 da Constituição Federal. Quanto ao fato gerador do PIS, PASEP e COFINS, nós podemos reuni-los e dizer que é o faturamento da empresa e sua base de cálculo será o total das receitas auferidas, conforme critérios destacados na legislação. Bom, se a opção de PIS, PASEP e COFINS for pelo regime cumulativo, que a empresa pode aderir ao sistema cumulativo, as alíquotas serão de 0,65% e 3%, respectivamente, para PIS, PASEP e COFINS. Nesse primeiro regime, no regime cumulativo, não há que se falar em aproveitamento de créditos escriturais. Se a opção for pelo regime não cumulativo, que gera direitos a créditos escriturais, o contribuinte terá uma alíquota maior, porque poderá aproveitar-se dos créditos. As alíquotas serão de 1,65% e de 7,6%, respectivamente, para PIS, PASEP e COFINS. Chegamos na contribuição social sobre o lucro líquido. O fato gerador dela é o lucro, observando-se as regras dos regimes de apuração real, presumido ou arbitrado, legislação própria. Portanto, a apuração de uma pessoa jurídica que não aponte lucro efetivamente, porque ela contabilizou prejuízo, obviamente, como acontece no imposto de renda pessoa jurídica, não haverá a incidência da contribuição social sobre lucro líquido, o que não se diz, por exemplo, de PIS, PASEP e COFINS, porque o conceito de faturamento é maior, é mais elástico do que o conceito de lucro líquido, que é mais restrito. Para o STF, olha interessante, diferentemente do que acontece com PIS, PASEP e COFINS, na CSLL deverá haver incidência do lucro auferido por receitas de exportação, já que receita e faturamento não se confunde com lucro líquido. Então nós temos essa distinção que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal nesses dois julgados aqui que eu estabeleço. Bom, as empresas rurais, elas estão estabelecidas ali na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil como aquelas que recolherão a CSLL a alíquota de 9%. Quando nós falamos agora de imposto sobre propriedade territorial rural, o famoso ITR, nós precisamos levar em consideração que o ITR é um imposto de competência exclusiva da União, né, e tem como fato gerador o propriedade, o domínio útil ou a posse de propriedade rural, inclusive por usufruto, né, e qualquer que seja a sua localização. O professor Stanley já explicou que o critério não é da localização, é o critério da destinação para a incidência do ITR. Bom, considerando que ela seja utilizada para exploração de atividade agrária. Interessante notar que os municípios e o Distrito Federal poderão firmar convênios com a União para que estes recebam capacidade tributária e, portanto, façam cobrança, fiscalização e recolham o produto do ITR. Nessa hipótese, em havendo convênio firmado com a União, os municípios do DF poderão ficar com 100% da receita oriunda desses tributos. Quem é o contribuinte do ITR? É o proprietário, o titular do seu domínio útil, possuidor a qualquer título. Nesse contexto claramente elástico estão inseridos o usufrutuário e o possuidor indireto, além do promitente comprador. E não estão incluídos no conceito de contribuinte o arrendatário e o comodatário, que somente estão exercendo posse no bem por uma relação obrigacional, um contrato de arrendamento e de parceria. E conforme o artigo 123, as convenções particulares não são suficientes para determinar a responsabilidade pelo pagamento do tributo perante o fisco. Qual é a base de cálculo do imposto predial territorial rural? Nós estamos falando do seu valor fundiário. É o valor fundiário que tem toda uma memória de cálculo que eu coloco no livro, depois vocês deem uma olhadinha, que está relacionado ao valor da terra nua e ao valor da terra nua tributável. A alíquota, existe um cálculo sendo feito dessa alíquota que é relacionada à área integral do imóvel e à sua área utilizável. Portanto, a gente vai utilizar o grau de utilização, o GU, e o cálculo do GU se dá numa relação entre a área total do imóvel e a área efetivamente utilizada, a área aproveitável do imóvel e a área efetivamente utilizada. O ITR, ele terá alíquotas progressivas, considerando
o tamanho do imóvel e a sua produtividade. Está relacionado ao grau de utilização da terra. Portanto, quanto maior a terra e quanto menor produtiva a terra, a incidência do ITR será maior, a alíquota será maior. Por isso que se fala que a alíquota do ITR é progressiva. Quanto maior a terra e menos produtiva, maior será a tributação incidente pela alíquota maior, que pode chegar a 20%. Bom, ficamos por aqui. Agradeço imensamente a sua atenção e te espero no próximo capítulo. Peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, @prof. Stanley Costa e @Thiago_Bitar. Muito obrigado e até a próxima.